Hoje, o meu atendimento foi sobre trauma. Você já teve trauma? Conta pra mim. Qual foi o seu trauma da sua infância? Que trauma você traz até hoje? Esse é um assunto muito delicado. Mas e quando se tem um filho? E quando se tem um filho? Uma mãe, ela pode ser uma ótima mãe, mas e quando ela tem trauma da infância dela e trauma de ter largado toda a sua carreira para cuidar do filho? Hoje eu tenho um casal que tinha traumas, bastante traumas, da sua infância e de ter largado, a mãe de ter largado a profissão para cuidar do filho. Olha o que o Tarot fala pra gente. Hoje o Tarot está falando sobre essa conversa, é o seguinte: não guarde, não fique aprisionado, não segure para você o passado, deixe o passado ir, para você realmente ter o contato com as coisas boas, com as energias positivas de hoje. Olha que bacana que o Tarot nos mostra sobre essa conversa de trauma. Trauma é algo pesado para a gente conversar e tem muitas vertentes, tem muita coisa sobre trauma, então não existe uma certeza absoluta sobre trauma, mas eu queria trazer o que esse casal trouxe para mim, para eu conversar um pouquinho com vocês sobre trauma dentro da espiritualidade e tendo um filho. Não, a criança não veio para estragar a tua carreira. A criança, ela veio como uma luz para uma nova etapa da sua vida. Ah, mas não era o momento. Você não sabe qual é o momento da tua vida. A criança, ela não é programada. Sim, uma criança, ela é programada pela espiritualidade. Ninguém nasce sem ter que nascer, tá? E isso, toda a espiritualidade, pessoa que trabalha com espiritualidade precisa bater na tecla disso. Muitas pessoas dizem que a criança não escolhe nascer, mas sim, ela escolhe dentro da espiritualidade. Não é um assunto de debate, é um assunto de eu escolho acreditar que sim, e tem pessoas que escolhem acreditar que não, tá? Eu trabalho acreditando que sim. Então, eu coloquei isso para a pessoa, tá? Para a mãe que estava aqui, que olha, sim, a criança ela escolhe nascer. Aí ela falou assim para mim: então meu filho interrompeu minha carreira? Num tom um pouco, né, de deboche, assim, brincando, eu falei assim: não, a criança ela não interrompeu a tua carreira, ela te deu a oportunidade de ser mãe e profissional. Ela te deu a oportunidade de trabalhar e ser mãe, porque uma mãe é capaz de fazer tudo pelo seu filho. E o que você está fazendo? Ah, mas o trauma dói sim. Só que a espiritualidade falando para eles que a criança era uma chama pequena, é um fogo pequeno que devia incendiar esse trauma dentro deles e apagar. Mas a espiritualidade também foi muito coerente quando disse: o teu filho, ele não é um terapeuta, ele não é um psicólogo, ele não é um psiquiatra. O teu filho é o teu filho e ele necessita da tua proteção, ele necessita da sua ajuda. Mas você sim deve procurar alguém, faça quando esse fogo estiver queimando esses traumas. Não é no sentido figurativo, é no sentido real. Vai no psicólogo, cure esses traumas, cure isso, tira essas coisas da sua cabeça. A espiritualidade foi aconselhar o homem, daí nesse caso, falando com o homem. O assunto com a mulher foi basicamente este. E ela no final disse uma coisa muito legal, que naquele momento ela decidiu tentar eliminar a dor dos traumas dela e não passar mais para a criança, que naquele momento aquela hereditariedade de trauma morria ali, naquele momento. E o homem foi muito interessante, que o homem chegou e falou assim: olha, quando eu era criança tinha uma apresentação do meu filho, perdão, ele era criança, né? E tinha uma apresentação para as mães. E ele foi na apresentação para ser um bichinho da Parmalat, lembra? Que, enfim, é para quem é mais velho que sabe dessas histórias, né? E daí tinha os bichinhos lá e ele era um desses bichinhos para apresentar para a mãe. E a mãe não aparecia e não apareceu. E aí ele com aquela energia de querer sentir que estava chateado, frustrado, tenso, triste.
Ele foi carregando aquilo. A espiritualidade entrou mais a fundo na mente dele e falou: conte mais, vai contando mais, vai se abrindo mais, vai falando mais. Preste atenção que legal que foi o término da história. Ele contou que no final, acabou tudo. A mãe dele chegou. E ele foi correndo até a mãe dele, abraçou a mãe dele. Eu falei: mas por que você deletou essa parte? Você tinha acabado ali, eu tenho esse trauma na minha vida. Mas e o continuado? E a continuação? E naquele momento, você aprendeu, naquele momento, o que você sentiu quando você estava abraçado com sua mãe? Ele falou assim: eu não lembro, mas eu não senti nada. Eu senti que minha mãe estava ali, tudo tinha... Era Dia das Mães. Tá vendo? A vida nos ensina a pensar que temos problemas. A vida nos ensina a pensar que temos um vilão. Já parou para pensar nisso? A vida que ele foi levando, as conversas que ele foi tomando, as amizades que ele foi decidindo ter na vida dele, ensinou para ele que a mãe dele era um monstro. Mas a mãe dele foi. Eu sei, novamente eu vou dizer para vocês, aqui não é uma anexos, eu estou falando de uma história específica, tá? Tem pessoas que a mãe não vai mesmo nesse momento. Tem pessoas que... Enfim, aqui não estamos para discutir isso. Estamos para discutir a história desse casal. E a vida, sim, ensinou que a mãe dele deveria ter ido